Se ele tivesse largado lá na frente, ele teria dado volta em todo mundo. Essa foi a frase do Lando Norris depois da excelente, para dizer o mínimo, corrida do Max Verstappen em Interlagos na chuva. Ele largou de 17º e ganhou a corrida. É uma frase estranha de se dizer se você está lutando pelo campeonato com um piloto, então é uma frase de jogar a toalha em definitivo para esse campeonato de pilotos para o Max Verstappen por parte do Lando Norris, e é parte das coisas que o Norris falou depois da corrida, né? Que ele também disse que o Max acabou ganhando por causa da sorte, por causa da bandeira vermelha no meio da corrida. O Ju Responde está aqui para tentar fazer vocês entenderem tudo o que aconteceu nesse final de semana todo maluco em Interlagos mais uma vez. E, como sempre, lembrando, né, aqui vocês mandam as perguntas, é só me seguir lá no Instagram, no MyF1Life. Depois de cada corrida, eu abro uma caixinha de perguntas e vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Muitas perguntas chegaram, claro, sobre o Bortoleto, sobre a estratégia da McLaren, essa regra de poder trocar pneu da bandeira vermelha, o preju da Williams, se vai complicar as últimas 3 corridas aí da temporada para eles, o asfalto de Interlagos, que surpreendentemente deu o que falar, não de uma maneira boa esse final de semana, e aquele capítulo final de Band Globo que a gente teve. Teve outros 2 assuntos que apareceram muito, que foram coisas que a gente abordou bastante no UOL durante a cobertura desse GP. Primeiro, por que tanto cuidado com a chuva? E aí eu deixo um vídeo, o link do vídeo aqui para vocês entenderem mais sobre isso. E sobre os problemas de Interlagos, problemas de acesso, teve um problema com QR Code lá que gerou muita fila, muita espera, a gente ficou em cima disso também. Mas indo para o restante das perguntas, a McLaren errou ao parar o Lando, sendo que havia risco de uma bandeira vermelha? Bom, vamos nos colocar primeiro no lugar da McLaren. Eles têm o Lando em segundo, aliás, parte dos motivos pelos quais o Lando perdeu essa corrida foi ele ter pedido a posição na largada para o George Russell. O Russell tomando essa posição com um ritmo mais lento do que ele, ficou segurando ele e ele não tinha velocidade suficiente para passar o Russell. Ali ele já fica perigando para o Verstappen conseguir fazer alguma coisa, porque enquanto isso está acontecendo lá na frente, o Verstappen, que largou na prática em 16º, termina a primeira volta em 11º, mas já passando o Hamilton, e em pouco tempo ele vai parar atrás do Charles Leclerc, que foi o piloto que acabou travando ele, ficou, se não me engano, foram 13 voltas em que o Verstappen perdeu 4 segundos em relação à ponta, mas de qualquer maneira ele estava a 14 segundos quando a gente chega 14 segundos da ponta, quando a gente chega nesse cenário. A McLaren tem a segunda posição ali, com o Lando. O Lando está com o pneu já bastante desgastado, ficou a primeira parte da corrida inteira atrás do George Russell, que não queria parar, por sinal. E eles veem no radar que tem uma chuva forte chegando na pista. Quando você tem um pneu intermediário muito gasto, significa que aquela ranhura já gastou, então a ranhura está menor. Então é um pneu que vai dissipar menos água do que ele é feito para dissipar. E a chuva que está chegando é chuva que não é de intermediário, é de pneu de chuva extrema. Então, para a McLaren, o que eles avaliam ali é que é mais arriscado eles ficarem na pista e eles serem o carro que vai causar a bandeira vermelha do que ficar esperando uma bandeira vermelha. Arriscado por quê? Porque eles estão em segundo? Não, porque a cabeça deles está no campeonato de construtores. E chega nesse momento, eles estão pontuando mais do que a Ferrari, estão pontuando mais do que a Red Bull. Queremos manter esse status aí, não queremos ser os carros que vão causar a bandeira vermelha, então vamos parar o Norris. Isso foi uma coisa de comum acordo entre o Norris e a equipe, olhando essa chuva que estava por vir. Se a gente ficar elucubrando o que poderia ter acontecido, vamos supor que tem só o safety car e não tem uma bandeira vermelha. Eles estão se colocando numa posição boa para isso. Não tem como saber o que vai acontecer depois. Mas eu vou explicar por que depois
algumas equipes que estão lá na frente e que resolveram assumir esse risco porque eles resolvem assumir esse risco. Havia motivos para fazer as duas coisas, dependia do quanto de risco que você poderia assumir. Segunda pergunta, eu acho que começa a responder isso. Sem a bandeira vermelha, o Max chegaria em qual posição? Em qual posição ele chegaria é muito difícil prever, mas dá para, pelos números ali, dá para saber em que posição ele voltaria para a pista. Ele voltaria para a pista. É bem possível que o Ocon poderia manter a liderança, pensando que, sem a bandeira vermelha, né? Eu estou pensando com o safety car. Então, chega a chuva, por conta desse chuvão, tem um safety car. Talvez tivesse sido mais o caso da McLaren esperar por esse safety car, mas, de qualquer maneira, eles tinham mais a perder. Chega o safety car, o Ocon, é possível que ele parasse e voltasse em primeiro, ou voltaria ali bem perto de onde estavam o Russell, na verdade agora já o Norris e o Russell, porque o Norris tinha passado o Russell, e depois seria então o Ocon, ou ali Ocon, Russell, Norris, difícil saber, ia ser um bololô ali, e depois o Tsunoda, e o Verstappen voltaria em quinto. O Verstappen ia passar o Tsunoda fácil, e aí ele chega nessa briga aí, Ocon, Norris, Russell. Já tinha ficado comprovado, pelo tempo que ele passou atrás do Leclerc, que estava difícil até para ele, que estava fazendo uma excelente corrida, abrir caminho no pelotão quando chegava em carros que estavam mais no nível da Red Bull. A Red Bull não encontrou nada de outro planeta nesse GP de Interlagos, é bom frisar isso. No seco, eles ainda estavam um pouco abaixo da McLaren, a McLaren não esteve muito bem em nenhum momento desse final de semana, muito melhor do que as outras. A Ferrari deu uma caída nesse final de semana, já era meio esperado, né? A corrida que a Ferrari volta é a próxima em Las Vegas. Então não é que ele tinha uma grande vantagem de desempenho em relação a esses carros. Estava igualado e ele, quando ele teve pista livre, ele fez muita diferença porque o Verstappen, nesse tipo de condição de pista, e ele já mostrou isso, inclusive em Interlagos, ele é excelente, ele encontra aderência onde os outros não conseguem encontrar. Mas, no trânsito, estava difícil passar nesse final de semana em Interlagos e principalmente na chuva. Então, por isso que é difícil saber, ele venceria a corrida de qualquer maneira? Ele teria mais trabalho porque ele teria que passar o Ocon, o Norris e o Russell também. Só explicando o lado da Red Bull, tem a ver com isso. Quando eles começam a ver a mesma chuva chegando, eles estão atrás de Norris e de Russell e também as duas Alpines. A Alpine é o mais fácil de explicar. A Alpine tem nada a perder, né? A Alpine só tem a ganhar. Vamos esperar esse safety car, ou principalmente esperar a bandeira vermelha, fica na pista para até dar a bandeira vermelha. Por que eles sabem que vai ter uma bandeira vermelha? E esse que é o ponto-chave. Tem, na explicação desse vídeo que eu coloquei aqui sobre por que a Fórmula 1 tem medo de chuva, tem a explicação completa do que acontece. Mas quando a condição de pista é para o pneu azul, para o pneu de chuva extrema, os engenheiros já sabem estatisticamente que está muito perto da corrida ir para a bandeira vermelha. Porque isso significa que tem muita água na pista, significa que vai ter muito spray com os carros são mais baixinhos, andam mais baixinhos por conta do regulamento atual da Fórmula 1, e isso gera mais spray, e isso gera pouca visibilidade e uma condição mais próxima de bandeira vermelha. Então, essa chuva que eles estavam vendo no radar, eles sabiam que era bem provável que fosse uma chuva de bandeira vermelha, e eles começaram a ver pilotos colocando pneus de chuva extrema, outro indicativo de que seria a bandeira vermelha. Então, já que você já está lá na frente, no caso da Alpine, você tem que arriscar e ficar ali, e deu certo o risco que eles assumiram. No caso do Verstappen, pelo que eu conversei com o Christian Horner depois da corrida, e ele falou que para eles, na avaliação deles, não haveria uma grande diferença na aderência que os pilotos estavam sentindo
se o Max colocasse um pneu intermediário novo ou não. Na McLaren, o André Stella falou exatamente o oposto. Para a gente ia ter uma grande diferença e para não correr o risco de bater, a gente chamou os pilotos para o box. Na Red Bull, a leitura foi diferente. A leitura é diferente porque eles confiam mais no piloto deles. Lembrando que o Pérez parou sim e parou para colocar pneu de chuva extrema. Pode ser um outro fator. E também, para a Red Bull, eles têm uma gordurinha para queimar no campeonato do Verstappen, que é o campeonato no qual eles estão completamente focados nesse momento. Então, valeria mais a pena correr o risco do que valeria a pena correr o risco para a McLaren. Eles, pelo que o Horner indicou, estavam confiando mais no piloto deles do que a McLaren estava confiando nos pilotos deles, e por isso eles tomaram essa decisão de fazer a aposta. Mas é aquela aposta que, como eu comentei, ela é um pouco calculada. Podia dar muito errado? Podia. Podia ser o Verstappen que ia estampar o muro? Podia. Mas acabou dando certo. Muitas e muitas perguntas também sobre o futuro do Gabriel Bortoleto. É algo que a gente espera realmente para breve, um desfecho dessa história depois de meses de especulação. Eu perguntei para o André Stella, ele vai continuar como piloto da McLaren no ano que vem? Ele deu risada. Ele falou, você de novo fazendo essas perguntas, e me disse o seguinte, vamos ter em muito breve uma resposta para isso. O que eu ouvi durante todo esse final de semana de várias fontes diferentes é que está acertado mesmo, que ele vai ser piloto da Sauber no ano que vem, mas vamos agora aguardar para ter esse anúncio. É uma boa para ele? É uma das coisas que muita gente perguntou. Você tem que olhar os dois lados. Por um lado, você não pode correr o risco de ficar um ano fora sem ter algo concreto de que você vai entrar. A gente não sabe o que vai acontecer na McLaren, se eles vão permanecer com essa dupla ou não por muito tempo. Se começar a ter muito problema lá dentro, pode ser que o Piastri saia, pode ser que o Norris saia, mas é se, não tem nada de concreto nisso. E o próprio Oscar Piastri, que foi um cara que eu acho legal a comparação, é claro que o Gabriel ainda não ganhou a Fórmula 2, mas fez a Fórmula 3 e ganhou no primeiro ano e fez a Fórmula 2 e foi, pelo menos, muito bem no primeiro ano. Esse tipo de trajetória é uma trajetória que leva a um caminho certo na Fórmula 1, mas isso é teoria. Então, se a decisão foi essa mesmo, né, o que realmente parece ter sido, é uma decisão de se garantir no grid e aí ir trabalhando para começar uma carreira mais longa na Fórmula 1. E as pessoas falando, ele pode se queimar? Porque a gente sabe que vai ser muito difícil. Foi muito difícil esse ano para a Sauber, eu, inclusive escrevi um texto sobre isso no UOL no final de semana. Falta de peça de reposição, era atualização que ia só para um carro, várias coisas que não estavam funcionando. Foi muito difícil esse ano, foi mais difícil esse ano do que o ano passado. E para o ano que vem, a Audi tomaria o controle da equipe, ainda sem dar nome para a equipe, mas mesmo isso, há muita discussão no paddock se isso realmente vai acontecer, porque a Volkswagen, que é dona da Audi, eles estão com medidas de austeridade na Alemanha e estão diminuindo o investimento, então não parece ser exatamente o melhor momento para entrar na Fórmula 1. Não é a vaga dos sonhos, mas se a decisão foi essa, a decisão foi de chegar na Fórmula 1 e confiar aqui na Fórmula 1. E isso realmente acontece, as informações vão passando. Se o cara for bom, e mesmo se ele ficar lá em 20º o tempo inteiro, o 19º, melhor, né, na frente do companheiro, as informações de que ele é bom, elas são passadas para as equipes. Então, tem uma coisa é o público e outra coisa é internamente. Então, tem o lado bom, o lado ruim da decisão, mas é a vaga que tem. Então, é a vaga que o Gabriel, muito provavelmente, deve pegar. Eu queria agradecer o pessoal do Catarse no Paddock da Fórmula 1 com a Ju, que é o meu programa de assinatura do Catarse, que compareceu ao nosso encontro, sempre muito especial, o encontro em São Paulo que a gente faz no final de semana do GP. O pessoal se conhece,
com novas amizades, eu vejo aparecendo lá, consegue trocar ideia, eu consigo conversar com todo mundo. Muita gente saiu com brindes muito especiais, um agradecimento aqui também às equipes que mandaram vários bonés autografados, inclusive Lewis Hamilton, para esse encontro, sempre ajudam muito no Paddock. E fica o convite para vocês seguirem por todo o ano no Paddock. Eu faço vários conteúdos exclusivos para o pessoal, para os assinantes, e aí a gente faz essa farra no GP de São Paulo. Fica sempre o convite. Voltando com as perguntas, há a possibilidade de eles acabarem com essa regra de poder trocar pneu na bandeira vermelha? Isso já é discutido faz um tempo, os pilotos não gostam dessa regra de jeito nenhum. O que a FIA diz é o seguinte: se tem uma bandeira vermelha, muito provavelmente teve, claro, um acidente muito forte ou a condição de pista está muito ruim, que é o que geralmente acontece. O que a gente quer com essa regra é evitar que alguém, para não ter que trocar o pneu depois, que daí são 20 e poucos segundos, para economizar 20 e tantos segundos na corrida, né, que seria o que é perdido com uma parada, não queremos que essa equipe arrisque colocar o piloto na pista numa condição difícil de pneu, ou seja, com um pneu muito gasto para fazer uma relargada. A gente já teve problema desse no frio, por exemplo, está muito frio e aí o pneu ele está muito gasto, ele tem menos borracha e vai na relargada e o piloto acaba sofrendo um acidente. Ou nessa condição de chuva, ainda pior. Então é por segurança que a FIA mantém essa regra, mas isso já foi discutido e cada vez é mais gente falando, não, cabe à equipe prezar pela segurança do piloto. A equipe não vai fazer uma loucura dessa, a gente não precisa dessa regra. Com certeza vai ter essa discussão novamente. E a Williams, hein? A Williams vai ter dinheiro para bancar tanto prejuízo? Nem é uma questão deles terem dinheiro, é questão deles terem dinheiro no teto orçamentário ali, no tanto que eles podem gastar até o final da temporada. Vamos lembrar que a Mercedes já avisou, a gente não pode, depois dessas duas pancas do George Russell em Austin e no México, a gente não pode mais gastar com carro, com peça nova, esquece. Parou toda a produção lá, que a gente não tem mais dinheiro, e não é dinheiro que a equipe tem, é dinheiro que a equipe tem para gastar com o teto orçamentário. E a Williams está nessa. Eu fiquei sabendo logo antes da largada do GP de São Paulo que eles não tinham um terceiro chassi, por exemplo. Então, porque eles tiveram muitas e muitas batidas e não dá para culpar só o Logan Sargent, porque o Alex Albon deu umas pancas boas ao longo da temporada. Então, o próprio chefe da equipe, o James Vowles, falou depois da corrida, olha, a gente precisa agora parar e ver o que a gente tem de peça de reposição, devem ir com os assoalhos tudo remendado, um Frankenstein, como eles fazem ali quando acontece esse tipo de problema com os dois carros, e sim, vamos ver, eles realmente não podem ficar batendo até o final da temporada, senão não tem carro para pôr na pista, não por uma questão de orçamento da equipe, mas pelo teto orçamentário. O que aconteceu com a pista depois do reasfaltamento que fez os pilotos reclamarem? Eu queria saber também, viu? Os pilotos da Porsche, Porsche Cup, que estavam correndo ali, falaram, nossa, o asfalto melhorou muito, tá aderente, tá um tapete, tá maravilhoso. Para os carros da Fórmula 1, os carros da Fórmula 1 andam bem mais baixos, então eles são bem mais sensíveis a qualquer ondulação pequena que seja. E desde o FP1, do único treino livre, eles já estavam reclamando especialmente de 3 pontos específicos da pista. Interlagos sempre teve muita ondulação, imagino eu que tenha a ver com alguma coisa de solo, de ser muito sobe e desce, de chover muito, como a gente sabe muito bem. Acho que não é uma combinação muito boa para o asfalto, mas é um asfalto completamente novo, era completamente inesperado que eles tivessem esse tipo de problema. E o pessoal da pista já falou, a gente vai dar uma olhada para a gente ver o que aconteceu com esse asfalto e fazer modificações nesses pontos específicos que deram problema esse ano. E para finalizar, muita gente perguntando, ficamos de Band então? Foi a Globo que arriou ou a Band que incorporou? Achei engraçada essa pergunta. Vou fazer um resumão. A Band tinha dito para a Liberty que não ia cumprir o último ano de contrato.
Depois a Band desistiu, voltou atrás. Imagino eu que o fator Bortoleto faça com que as coisas sejam bem diferentes em termos de contratos, em termos de o quanto que eles podem ganhar com a Fórmula 1 e o quanto que eles podem repassar para a Liberty. Eles também ficaram sabendo, nesse meio caminho, entre eles falarem que não queriam mais e falarem que agora que queriam continuar um contrato até o final, que a Globo estava oferecendo menos do que eles estavam pagando e estavam levando o contrato, porque nesse meio tempo a Liberty se acertou com a Globo. Todas as bases do contrato estavam acertadas e até a própria Liberty me disse em Singapura que só precisa assinar a rescisão lá com a Band e em 6 semanas a gente está anunciando com a Globo. Pelo que eu entendi com todas as conversas que eu tive ao longo do final de semana, a aposta da Liberty era que a Band não conseguiria pagar o que eles não deviam, né? Mas as parcelas finais desse ano. E nesse caso, se não conseguissem pagar, aí era uma quebra de contrato e seria fácil para a Liberty sair desse contrato com a Band. Acontece que a Band foi lá e pagou, e aí a Liberty não teve saída, porque a saída seria eles pagarem milhões para a Band para ir, porque aí seria a Liberty saindo do contrato. Fizeram as contas, não valia a pena, e aí a Band vai continuar, o Brasil continuando com a temporada inteira sendo mostrada em TV aberta. Que novela foi isso, né? Mas realmente teve idas e vindas e a Liberty estava garantindo que era a Globo mesmo, que era só assinar a rescisão e a história não foi bem assim. Esse foi o Ju Responde do GP de São Paulo e agora a gente tem 2 semaninhas para pensar tudo o que aconteceu nesses últimos dias em Interlagos, dias malucos em Interlagos, nessas últimas 3 semanas que mudaram 300 vezes a cara do campeonato e ir para Las Vegas, Max Verstappen com grandes chances de fechar o campeonato lá ou no Qatar, na corrida do Qatar. Talvez o campeonato seja fechado na sprint do Qatar de novo e aí vamos ver o que acontece nessas últimas corridas do campeonato. Mas mesmo o campeonato estando muito encaminhado agora, as corridas continuam muito, muito interessantes nessa parte final da Fórmula 1.